Portanto, só uma breve apresentação do João Salavisa. Portanto, o João irá fazer uma brevíssima introdução à curta-metragem Arena. Depois iremos visionar o filme e depois então o João fará uma apresentação um pouco mais alargada de reflexão sobre esta obra. Portanto, uma breve biografia. O João Salavisa estou na Escola Superior de Teatro e Cinema e na Universidade del Cine, em Buenos Aires. Concretamente, esta curta-metragem Arena corresponde a uma trilogia que foi premiada em vários festivais de curtas-metragens. A Arena com a Palma de Ouro em Cannes em 2009, o Cerro Negro em Roterdão e Rafa, Urso de Ouro na Berlinale em 2012. Portanto, quando achares oportuno. Bem, boa tarde. Eu, antes de mais, agradeço aqui ao Paulo Tormenta Pinto o convite. Alguns dos meus filmes, em particular o Arena, tem sido mostrado com alguma regularidade em contextos que não são necessariamente contexto estrito da cinefilia, portanto, os festivais de cinema, as cinematecas, e a mim agrada-me particularmente poder falar de cinema num outro contexto que não exclusivamente o do cinema. O Arena é um filme que foi filmado em 2008 num bairro social na zona N1 de Chelas, portanto, vulgarmente conhecido como o bairro da Flamenga, e é um projeto, portanto, de habitação social construído no início nos anos 80 e, pelo que sei, demorou alguns anos a ser construído, e o filme passa-se todo quase exclusivamente nesse bairro. O que eu acho que é interessante, e depois de vermos o filme, se calhar faz mais sentido falar sobre isso. Acho que algumas questões vão tocar um bocadinho naquilo que o Pedro Gadenho disse agora também na sua intervenção. A mim, pessoalmente, isto se calhar vai cair um bocado mal numa faculdade de arquitetura dizer isto, mas como devem compreender, para um realizador de cinema, no momento de fazer um filme, a arquitetura, para mim, não é de modo algum interessante enquanto disciplina. Ou seja, é interessante na sua relação com as pessoas, portanto, neste caso particular, que habitam as casas ou a casa onde eu filmei. Portanto, a problemática parte sempre, para mim, e acho que por outros realizadores também, de utilizar o cinema como um veículo, não tanto de fazer um statement ou uma afirmação dogmática sobre uma realidade, mas mais como um veículo de observação. E, portanto, nesse sentido, eu continuo a acreditar nesta ideia um bocadinho conservadora e romântica de que o cinema surge como um advento tecnológico que tem um princípio óptico semelhante a um telescópio ou um microscópio, portanto, que nos permite olhar para as coisas tão simplesmente. Portanto, eu acredito numa forma de filmar e de me relacionar com as coisas que passa pelo cinema enquanto veículo de observação. Daí eu ter feito esta ressalva de que não tenho sequer conhecimento do ponto de vista académico para falar de arquitetura ou de correntes estéticas, mas tenho a experiência de ter passado algum tempo neste bairro, antes, durante e depois do filme, e aí consigo falar e contar-vos algumas coisas que eu acho que são interessantes na forma como as pessoas que conheci se relacionam com a arquitetura ou com o espaço. Isso eu acho que é uma das coisas que está mais presente no filme e sobre a qual podemos falar depois. Muito bem. Portanto, logo que seja possível exibir o filme e baixar as luzes. Há uma cena em particular
no filme que me parece uma espécie de harmonia perfeita e que foi uma coincidência. Portanto, tenho que ter cuidado de dizer isto porque parece que remete para as minhas ambições artísticas, mas tem a ver precisamente com o contrário, que é para uma relação quase de casualidades e de coincidências que acontecem de vez em quando se faz um filme. Imagino que na arquitetura aconteça a mesma coisa, quando as respostas para as coisas parecem mais evidentes do que as questões, não é? E essa cena, eu já vou explicar aquilo a que me estou a referir quando falo desta harmonia entre algumas coisas, é a cena em que o Mauro, o protagonista do filme, encontra um dos miúdos nos passadiços, nas pontes que unem os prédios, para lhe perguntar onde é que está o segundo miúdo, e lança a bicicleta de uma das pontes. Esta cena, e eu vou falar um bocadinho como é que esta cena foi feita. Nós não ensaiámos essa cena, portanto o ator do filme é o Carloto Cota, portanto é um ator profissional, era o único profissional na equipa inteira. Tudo o resto, tanto os outros miúdos como eu e os restantes elementos da equipa técnica, éramos tudo gente que tinha acabado de sair da escola de cinema, portanto, para todos os efeitos, o meu primeiro filme feito noutro contexto, portanto não havia a ideia do profissional neste filme, porque éramos, e acho que continuamos a ser todos, um bando de amadores quando fazemos os filmes. E, portanto, não sendo profissionais, decidimos filmar essa cena sem a preparar, essa cena da ponte. Ou seja, havia uma ideia narrativa bastante simples, em que há um objetivo dramático, em que a personagem do Mauro quer obter uma informação de um dos miúdos, e a única ideia para a cena era essa. Portanto, nós colocámos a câmara a uma distância relatal, cerca de 50 metros de distância, mais ou menos, das pontes, e, portanto, isso não é claro no filme, mas debaixo daquelas duas pontes há uma travessa inclinada, e, portanto, isso permitiu que nós, na outra ponta dessa rua, tivéssemos mais ou menos ao mesmo nível das pontes em relação ao eixo da câmara. Portanto, a cena foi filmada, os atores estão com microfones escondidos no corpo, há um microfone também escondido por perto para captar o som, e tudo o resto foi feito espontaneamente. Fizemos, penso que, 2 versões apenas daquele plano, até porque não tínhamos 40 bicicletas, como devem imaginar. Portanto, não tínhamos liberdade para falhar muitas vezes. E, portanto, o que é interessante nesse plano é que há uma presença do bairro. Portanto, nenhuma das outras pessoas se apercebeu que nós estávamos a filmar aquela cena, até porque ao fim de alguns dias no bairro, mais o tempo de preparação, nossa presença já não era propriamente um assunto. E, portanto, o que eu acho fascinante é uma relação quase de indiferença com uma cena de violência com alguma intensidade. Portanto, há pessoas que vão às janelas, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e no fim acontece um momento que eu acho que é mais um acidente. Portanto, eu acho que as coisas mais interessantes neste filme não foram pensadas por mim, foram acidentes, que é quando aquela velhinha, não sei se repararam, no fim do plano, surge na ponte superior com os sacos de compras e fica a olhar para o que está a passar, e é a única pessoa que parece ter alguma relação mais sensível ou de maior preocupação com o que está a passar. É a única pessoa que interrompe o seu cotidiano para participar, nem que seja como testemunha de alguma coisa que está a acontecer. Portanto, esta cena representa uma espécie de equilíbrio muito harmonioso entre o espaço onde filmámos, a própria arquitetura dos edifícios e a própria forma como o cinema se aproximou da realidade para a filmar. Não digo para a representar, porque tenho algumas questões com esta ideia de representação, mas para
para filmar as coisas. Depois há outras cenas no filme que são reproduções com base em observações da vivência das pessoas do bairro, mas principalmente aquilo que se sente, e eu, que, como já disse, não sou propriamente um conhecedor da arquitetura enquanto disciplina, mas parece-me que de alguma forma há uma coisa interessante, é que há alguns bairros, portanto, feitos para classes sociais mais altas, que têm, pelo menos do ponto de vista da estrutura, uma relação relativamente semelhante àquela, portanto, com passagens interiores. O próprio bairro, este bairro é fechado em si mesmo, portanto, uma particularidade, as portas de entrada que são utilizadas dão para essa travessa interior e não para as ruas de fora. Portanto, o bairro, e daí o título, que se calhar é um pouco previsível, a ideia da arena, portanto, o bairro vive fechado em si mesmo. Isto não é uma ideia metafórica, nem uma ideia simbólica, é uma ideia muito concreta, quase geográfica. A vida no bairro funciona dentro daquele círculo. Portanto, voltando a esta questão de uma espécie de paralelismo que eu consigo fazer mais por observação do que tendo uma base teórica para isso, mas que há alguns bairros, portanto, condomínios para famílias de uma classe alta, que têm uma mesma estrutura, uma mesma disposição do espaço com algumas semelhanças, mas a utilização desse espaço é feita de uma forma completamente diferente. Isto remete-me para uma questão que se calhar é interessante, que é até que ponto, eu questiono-me sempre isto em relação àquilo que faço, que é o cinema, mas já que estamos aqui, lanço também um bocadinho essa questão, até que ponto a arquitetura, ou o cinema, ou outra disciplina ou ofício, pode dar as respostas e as soluções para tudo, se não houver um pensamento mais global. Quer isto dizer o quê? Que, obviamente, que a pobreza económica e a vida da maior parte das pessoas deste bairro, e também a história dos sítios de onde vieram, em que a relação com o espaço e as relações de vizinhança e a vida em sociedade era feita de uma forma que um edifício destes não satisfaz. E, portanto, isto remete-me também para uma questão que me parece que está sempre implícita, mas que nem sempre é dita, que é de que forma um edifício, ou uma obra, uma construção, que é assumidamente e evidentemente uma representação física do poder, mesmo que haja as melhores das intenções por trás dessa construção, mas de que modo é que essa representação do poder deixa espaço para que a vivência de quem habita o espaço seja feita de uma forma mais individual, e que essa descoberta do espaço e da vida em comunidade, ou numa pequena comunidade como este bairro pode ser feita sem constrangimentos impostos de uma forma exterior. Eu, depois deste filme, fiz um filme chamado Cerro Negro, que é filmado numa prisão que entretanto foi desativada em Santarém, e debati-me com esta questão, que é como é que eu filmo uma representação do Estado, nesse caso uma prisão, que é sempre muito, muito visível e muito austera, ou não fosse uma prisão, não é? E de alguma forma apercebi-me que há uma imposição numa prisão, isso é muito evidente, portanto há as celas, há determinados caminhos que estão definidos, portanto há uma espécie de pensamento ideológico que nós conseguimos encontrar também na forma como o bairro foi pensado. Portanto, eu acho que a decisão, seja ela espontânea, acidental ou pensada, de se ter um bairro cujas portas de acesso são viradas para dentro, representa ou demonstra, antes de mais, um pensamento que não é estético, mas é um pensamento ideológico. Do mesmo modo que, quando vamos a um supermercado, os bens de um hipermercado, os bens de primeira necessidade, são sempre os que estão mais longe da entrada. Portanto, o pão, o leite, a massa, o arroz. Isto não é só um pensamento de organização das prateleiras. Eu acho que isto representa um pensamento também ideológico. E a minha relação
com os filmes passa um bocadinho, não de uma forma sistemática, porque eu não estou a pensar nestas questões no momento de filmar de uma forma se calhar tão sistematizada como estamos aqui a falar agora, mas penso que o cinema e a arquitetura, um bocado pegando em algumas ideias que foram lançadas na intervenção anterior, o cinema, a arquitetura, podem também de alguma forma, através da observação e da reconstrução, como é o filme ou como é uma obra arquitetónica, repensar ou pelo menos tentar decifrar ou descodificar estas nuances um bocadinho invisíveis que estão por trás das coisas, não é? E pronto, não consigo alongar muito mais se não me fizerem comentários também. Muito bem. Eu se calhar chamava o Paulo Moreira, o Santiago e o Pedro Gadanho. Muy bien. Es que, Santiago, ¿lo entiendes el portugués Sí, bien? ¿Podemos hablar normalmente o hay algún problema? Entiendo, te lo pregunto. Bueno. Eu, antes de abrir a sessão às perguntas, gostava de pegar aqui numa deixa que o João Salavisa lançou e que eu acho que está presente, por exemplo, por acaso é pena o Pedro não estar aqui, na apresentação que o Pedro Gadanho fez, que tem a ver com a representação das coisas e concretamente com a representação da própria arquitetura. Enfim, quando a arquitetura surge, quando este bairro do Rolo Sarejeiro surge, ou a Portela de Sacavém do Fernando Silva, quando aparecem representadas no filme, elas adquirem uma outra simbologia. Ou seja, há uma diferença entre aquilo que os nossos olhos são capazes de ver no local e aquilo que surge representado pelo olhar, digamos, o olhar clínico do realizador, mas podia ser também o olhar clínico do fotógrafo ou do pintor. Enfim, os arquitetos trabalham com uma realidade crua que não está associada a uma representação, está associada a uma vivência, não é? E depois há outros que fazem representações sobre isto. E, portanto, de certa maneira, quando a representação é feita, a coisa acaba por se transformar. E, portanto, a minha pergunta aqui é assim, portanto, este bairro, curiosamente, do Raul Cerejeiro, é um bairro, enfim, acarinhado por outros, por alguns, mas também muito mal amado por outros. Será que quando o filme surge, quando há esse olhar clínico e estético da parte do cineasta, será que se abre um novo território de experimentação arquitetónica, de experimentação estética, a propósito de uma realidade que até pode ser considerada eticamente reprovável ou pode ser considerada desinteressante do ponto de vista, até mesmo desinteressante do ponto de vista da disciplina arquitetónica, não é? Será que há essa consciência da parte do realizador? Pronto, eu acho que só fazer um contexto antes de responder diretamente à questão, que há fazer um enquadramento, ou seja, um plano, é um gesto que à partida pode ser bastante perigoso, porque o Jean Renoir dizia que o cinema é muito mais sobre as coisas que não se mostram do que aquelas que são mostradas pelo filme. Portanto, se nós podemos pensar num filme ou num plano do ponto de vista daquilo que é mostrado, mas também de tudo aquilo que não é mostrado. E, portanto, há uma escolha sempre que é feita por um realizador, e daí eu recusar assim taxativamente essa suposta ideia de neutralidade que, por exemplo, a televisão nos tenta impor, como se fosse possível ter um olhar completamente neutro, apolítico
e frio e desprovido de emoções e de afetos sobre as coisas. E, portanto, pegando também noutra questão e falando nessa experienciação das coisas através da arquitetura e do cinema, há uma outra questão que é vivida de uma forma que me parece antagónica entre as duas disciplinas ou as duas práticas, que é a arquitetura nasce num plano inicialmente ainda das ideias ou da abstração, portanto olhar para um espaço e imaginar que uma imagem que tem uma representação eventualmente bidimensional no papel se vai transformar em qualquer coisa com uma existência material. E o cinema faz precisamente a operação inversa, que é recuperar a tridimensionalidade do espaço e a matéria e colocá-la num plano bidimensional. E, portanto, há uma série de questões, muitas delas têm a ver com o olhar e com essa decisão criteriosa do que é que se mostra e o que é que se esconde. Mas agora, respondendo assim mais diretamente à questão e no caso concreto do bairro, eu acho que essa possibilidade que um filme pode dar de mostrar as coisas sobre um outro olhar que é inusitado, ou que é diferente, ou que é pelo menos inesperado, não é diferente da apropriação do espaço que é feita por qualquer outra pessoa que usa o espaço na sua vida cotidiana. E eu aí não ponho o cinema acima das outras coisas, nem das coisas que estou a filmar. Porque é o mesmo que dizer que aquela senhora que aparece na ponte só está lá porque eu a filmei, não é? Portanto, se o meu plano, o enquadramento, não mostrasse a ponte superior, a ideia seria completamente diferente. E, portanto, é pensar a existência daquela mulher, mas isto podia-se referir a outros momentos do filme, tem que ser uma existência que transcenda o plano cinematográfico. E é aí que eu penso muito nesta ideia de que fazer um filme passa por esta escolha que tem que ser ligada às coisas. É um bocado difícil assumir uma prática ou critérios formais estabelecidos, mas falou-se um bocadinho há bocado também da ideia de que havia uma forma de intervir através da arquitetura, do cinema, como instrumentos do poder. E, portanto, nós podemos dizer que, se calhar, um filme da Leni Riefenstahl ou um filme do Eisenstein, com todas as qualidades que possam ter, são filmes muito menos políticos do que, se calhar, o meu filme, que não tem nenhuma pretensão assumidamente política ou panfletária. Se calhar um filme da Leni Riefenstahl ou um filme do Eisenstein são filmes mais da ordem do religioso, pela sua crença cega e dogmática numa determinada ideologia, não é? E eu, quando faço um filme, e outras pessoas também, acho que não estão a pensar nestes conceitos ideológicos por trás das coisas, mas sim numa aproximação muito, muito afetiva com as coisas que estão a ser filmadas. E acho que é nessa relação muito intimista, portanto, como é que a vida privada se manifesta no espaço público e por aí adiante. Mas isto são tudo questões que nunca são exclusivas do cinema. E é isso também, para mim, a coisa que faz com que o cinema, ao mesmo tempo, seja uma forma artística ou qualquer coisa que não pode estar acima das coisas. Porque há muito poucas questões que digam respeito exclusivamente ao cinema. E, portanto, é muito difícil para mim responder a uma pergunta que pressupõe quase uma ideia genérica do cinema sobre as coisas, que eu acho que não existe. O cinema vive da sua relação com as pessoas, com os espaços, com o tempo. Não é? Posso comentar só uma coisa que eu achei agora muito interessante? Não há mais. Na forma como o João endereçou a questão do político, que é muito semelhante àquilo que eu estava a tentar dizer, que é, às vezes, as posições ideológicas levam a uma espécie de rejeição do político, não é? Posições ideológicas muito claras. E eu acho que isso aconteceu em várias disciplinas. O cinema é uma delas, também houve um momento muito politizado e depois uma espécie de rejeição
claro, dessa posição política. E quando associamos política a política partidária, etc., eu acho que as pessoas tendem a esquecer qual é que pode ser a dimensão política verdadeiramente importante, que é a da reflexão crítica sobre o social, sobre a nossa relação com o social. Eu acho que a atitude do Santiago, por exemplo, quando intervém em sítios que estão a ser abandonados pelo poder político para oferecer um uso a sítios que estão abandonados pelo Estado ou por aquilo que são os interesses políticos particulares, torna-se numa dimensão ética muito mais profunda. claro. E que tem a ver com esse espírito que eu acho que é preciso recuperar e chamar a atenção, principalmente para a gente mais jovem, que só conheceu a ideia de política enquanto oposição partidária, que eu acho que é absolutamente demolidora e destruidora para qualquer tipo de acessão da política enquanto ética social, que pode ser imbuída depois numa prática artística. Claro. Posso acrescentar? Sim. Só continuando nas palavras do João e do Pedro, realmente parece-me que trabalhos como o do Santiago ou muitos outros que estão a ser feitos neste campo quase de ativismo arquitetónico, não sei, acabam por ter um papel interessante de aproximação daquilo que pode ser considerado poder e aquilo que é, ou seja, daquilo que pode ser considerado uma visão top-down, uma visão bottom-up, e os arquitetos podem contribuir para aproximar essas duas visões, muitas vezes antagónicas, porque acho que falando no caso do trabalho que eu apresentei, por exemplo, do facto de estarmos a falar de um bairro que está a ser demolido, está a desaparecer, e, portanto, há uma força política e económica muito forte a intervir diretamente na vida daquelas pessoas, e como arquiteto ou como investigador arquiteto, ao conseguir financiamento público para o projeto do Observatório da Chicala, por exemplo, não é? Acaba por mostrar um bocadinho o nosso papel como mediadores desta coisa e não nos vermos só a favor ou os bonzinhos a trabalhar com as pessoas ou os mauzões a trabalhar com os poderosos, digamos. Parece-me que o papel que podemos ter pode ser de aproximar estas duas situações, e eu estou a participar também num outro projeto na Bienal de Veneza este ano, e o texto que agora entreguei esta semana para o jornal Homeland fala exatamente sobre esta coisa. O título é Designing from the Center, Up and Down. E, portanto, nem é bottom-up, nem é top-down. Acho que é estar no meio, no centro, e nós temos uma linguagem técnica que pode comunicar bem com os poderosos, mas também temos a capacidade de engajar com as pessoas e com os problemas e esses conflitos que portanto, podemos ter um papel de mediação também. Acho que é um bocadinho essa. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo en lo que ha comentado ahora mismo, el tema bueno, que quizás nos pensamos los arquitectos que somos más de lo que somos y nos falta capacidad de comunicación en ambas direcciones. Todas las expresiones artísticas y culturales que se han enseñado, que a mí, yo las amo, porque para mí es un alimento, cine, fotografía, es un alimento importante, porque me he nutrido de ello y también he ejercitado como tal. Pero es cierto que como arquitecto, y no es por limitar el arquitecto la capacidad, me hacía gracia cuando las primeras veces que iba a Colombia te decían, en un proyecto social, pues yo quiero, decía, no, ¿tú que eres el arquitecto? Sí, tú ahí. Aquí está el sociólogo, el trabajador social, el mediador, el ingeniero, el diseñador, el abogado. Tú eres el arquitecto. Vale, pues cállate la boca porque tú solo puedes hacer tal. Es verdad que tenemos otras capacidades, ¿no? Y de hecho muchas veces
nos dedicamos a expresarlas a través de la cultura más que del proyecto en sí. Entonces, muchas reflexiones de lo político, de lo ético, de lo estético, que se dan a través de la cultura, la imagen, el cine, que es maravilloso y necesario. A mí, obviamente, cuando me pongo en el papel de la disciplina arquitectónica como tal, de resolver un problema básico, coherente, analizando lo que hay actualmente, me da un poco de miedo, porque sí jugamos mucho, y puedo decir casos claros de amigos míos. O sea, sobre todo porque todo este tema que ahora sí toca hablar de lo social, de lo ético, lo político, que hace años pues no se hablaba tanto, y que, bueno, está bien que se hable, pero tenemos que estar más preparados. Yo siempre demando que tenemos que estar los arquitectos y la gente con la que trabajamos más preparados, porque es verdad que no sabemos muchas veces los lenguajes técnicos legales y son fundamentales, ni sabemos de mediación social. Por muy simpático que uno sea, yo no soy mediador social, yo no sé reconocer la estima social que tiene una comunidad y cómo tiene una metodología de mejora psicológica colectiva. No tengo ni puta idea. Entonces, creo que tenemos que aprender mucho más y, sobre todo, no jugar a que sabemos un poco de todo. A mí me hace gracia, hay un proyecto que es muy conocido de vivienda social, que es el del arquitecto más guapo del mundo, ya sabéis quién es, el chileno, Alejandro Aravena, más guapo que él no hay. ¿Ha venido por aquí? ¿Cómo? Aravena no. No, pero lo hemos invitado para esta sección, pero nos ha pedido como que 6.000 euros para Claro, venir. coño. Bueno, lo dejamos. Es que es muy guapo. Pero no, es amigo mío, yo lo conozco hace Pero es muchos que años. es increíble cómo trabaja en vivienda social y aparentemente tiene una relación con la carencia, con la gente que necesita, pero después de una estrella arquitecto. No, pero es que es falso, o sea, y es amigo mío, o sea, que si estuviese Alejandro, estás viendo algo, pasa mucho y es un problema grande que tenemos. Yo con Alejandro se lo he dicho en persona, con lo cual me tomo el lujo de decirlo. Cuando saca el proyecto más famoso de él, que son las viviendas evolutivas, para mí es una vergüenza absoluta, porque esas políticas de viviendas evolutivas se hacen en Chile hace 45 años y en México. Y ahora él, que ha estado en una universidad pija, ha estado en Harvard y tiene dinero para haber estado allí y luego tener amigos, no sé dónde, intelectualiza las puñeteras viviendas evolutivas, menospreciando a todos los arquitectos chilenos que lo llevan años haciendo y no son conocidos, para ponerse una puta medalla. Para mí, lo digo en serio, pero como eso tengo más ejemplos. El último León de Oro de la Bienal, a mi amigo Willenburg, que yo hago Willenburg, que no es exactamente así, que está ahora decano de Zurich, que es de Venezuela, o ejemplos en Colombia. La pena que ahora que los europeos estamos mirando a ver qué han hecho los latinoamericanos, ¿quién coño está saliendo? Los que han estado en Harvard, Princeton y los que tienen dinero para moverse. Y están frivolizando absolutamente todo el trabajo de base que hacen otros arquitectos. Y encima piden 6.000 euros para venir. Será para pelarse el pelo. 6.000, sí. 6.000, sí. Entonces me toca un poco los cojones porque esa es la cultura social que se está vendiendo desde los marcos arquitectónicos. En la Bienal de Venecia, el premio a la Torre de David, muy bien, del tío de Alfredo Willenburg. El otro, ¿cuántos premios se ha llamado a las casas de este hombre? Un montón. Entonces, con lo cual, yo dentro del marco de la arquitectura y de la cultura arquitectónica, cada vez me da más fatiga, sobre todo en los europeos, porque nos estamos comiendo todo lo que nos cuentan los niños pijos de Latinoamérica. Con lo cual, cada vez que veo un foro de temas sociales arquitectónicos me pongo a temblar, porque se frivoliza muchísimo, y no es este caso, se frivoliza mucho con muchos proyectos de base. ¿Puedo comentar? Claro que sí. A mim parece muito interessante esta questão que o Santiago acabou de referir, porque obviamente relaciona-se com aquilo que eu tinha acabado de dizer, da questão da autonomia da disciplina, do que é que legitima uns em relação a outros, e, portanto, obviamente, que existe uma apropriação de certos temas para interesse próprio. Sempre achei que o caso do Aravena é muito semelhante nesse aspecto e teorias que ele agora apresenta como uma novidade já estavam aqui faladas também pelo Nuno Portas há 20 ou 30 anos e existiam como exemplos no Prévio
em Lima, etc. Ou seja, existiam esses exemplos de uma forma muito clara e é óbvio que ele faz um aproveitamento desses temas. Eu acho é que não devemos deitar fora o bebê com a água do banho. Ou seja, porque existem esses aproveitamentos, acho que não se deve, como tu também dizias, não se deve minimizar a importância destes temas se tornarem mais relevantes, porque realmente acabam por mudar a percepção quer do público, quer da própria disciplina. Ou seja, eu defendo que é importante que, e de um modo muito provocatório, que a questão social esteja na moda, porque quer dizer que mais gente vai aderir a fazer trabalho importante nesse campo, que depois já não tem a ver com a gratificação de trabalhar nesse campo, mas sim, de facto, de fazer coisas que são necessárias fazer. E, portanto, a mim não me incomoda o facto de que temas como este se tornem moda sobre outros. Incomoda-me muito mais o facto de, recentemente, ter havido esta conversa, esta também provocação do Patrick Schumacher sobre a questão da forma e que os arquitetos só estão lá para oferecer a resolução da forma, ou seja, para prestar um serviço na forma mais direta possível, que é criar forma para o urbano. Que eu acho que é absolutamente desastrosa e terrível. E vivemos constantemente nesta tensão entre os arquitetos como oferecer puramente forma, puramente uma prática artística desligada da realidade, ou então existir a dimensão da responsabilidade social. Eu, nesse aspecto, acho, por exemplo, interessante e curioso, e estou pronto a assumir o desafio, que quando lançamos este projeto do Uneven Growth no MoMA, claro que eu convidei gente para vir ao primeiro workshop, fazer críticas, falar sobre o projeto, etc. E claro que toda a gente toma o MoMA como uma instituição demoníaca, no centro do imperialismo cultural e que, portanto, ao tomar os temas do urbanismo tático como o tema principal, que vai destruir e subverter o próprio potencial político dessas abordagens. Mas a minha pergunta é, e por isso, vou cruzar os braços e não fazer nada? Vou deixar de fazer essa tentativa de mudar a percepção de que pode existir, de facto, uma responsabilidade social do arquiteto? Esta é uma questão difícil, porque culturalmente, depois há outros fatores que tornam mais complexa a nossa ação também como ativistas culturais, digamos. Muito bem. Eu abria a sessão para perguntas que queiram colocar. A conversa vai muito interessante, mas seria mais interessante se fosse mais participada, não é? Bom, eu vou avançando, enquanto espero que haja mais participação. E eu, entre aquilo que se debate, que se começou aqui a debater nesta mesa redonda, parece vir ao de cima, e quando se fala, por exemplo, quando Santiago fala no caso Aravena, uma questão que me parece muito pertinente, que é o facto de determinadas ações que são, sobretudo no contexto da época dos últimos anos do século XX, serem ações de certa maneira mais marginalizadas no contexto arquitetónico, como sendo a habitação, a vivenda social e tudo isto, como é que se convertem em casos de extrema mediatização? Parece existir uma espécie de minoria que se transforma numa maioria, não é? Portanto, faz-me um pouco lembrar uma frase de um filme do Nanni Moretti, não é? Portanto, lá para a Bella Rossa, em que ele, à volta da piscina, reflete sobre a situação política e, em determinado momento, se lamenta porque é que uma minoria tem sempre que se transformar numa maioria. E, portanto, levando um pouco o caso para o Santiago, te pregunto si no tienes miedo que tus acciones que son en las márgenes de la sociedad y que son feas, como has dicho, y que son de una minoría, se transformen en una mayoría, ¿no? Y que se transformen en una posibilidad estética
en una oportunidad de copia, en una degeneración de los ideales que están por detrás de la acción política. Francamente, supongo que los pasa a todo el mundo, ¿no? Al final uno tiene su propia manera de vivir las cosas y una ética personal que no me la replanteo mucho. Es cierto que, igual que hemos hablado de política, la ciudadanía, yo he pensado siempre que no es muy activa. Yo no estoy muy orgulloso, o sea, la ciudadanía, ayer había fútbol, ¿no? Benfica contra el Sevilla, curiosamente. Pues ahí la gente se movilizó, había más gente que en el 15M en Sevilla. Entonces, siempre va a ser una minoría. Cuando ahora estamos autoconstruyendo colegios y escuelas públicas, que es obligación del Estado, ahora hay 6 proyectos de escuelas públicas autoconstruidas con los padres, como en los años 60, con normativa europea. Y no van a ser todos los padres, los constructores te atacan. Usted tiene que construir, si no, no damos licencia con una constructora. O sea, son tan ingenuos que pensarán que la gente va a querer construir. Es siempre una minoría. La gente proactiva que quiere hacer, y no que sea mejor, sino pues por una condición de un momento de su vida, un momento político, actúan. La gran mayoría, yo que trabajo en vivienda social hace muchos años, estamos intentando compensar que no se les expulse la familia de casa. Pero es que esas mismas familias tienen 10 euros de alquiler al mes y no lo pagan. Y se compran un paquete de tabaco todos los días o 2, que son 10 euros. Entonces, yo trabajo con muchas etnias, muchas culturas, y hay que volver también a responsabilizar a la gente. Pero absolutamente. Claro. O sea, yo entiendo, por eso mismo, o sea, yo puedo hacer sistemas, protocolos de mediación social donde la arquitectura, no aparte de la sociología, educación, eso lo hacen otros profesionales, yo puedo hacer que en mi proyecto arquitectónico o de mejora espacial o barrial introduzcan desde limitaciones físicas hasta limitaciones conceptuales o temas donde la labor de diseño, de construcción, de reutilización mejore el producto final. Eso lo puedo hacer. Pero eso tiene que ser a costa también de la responsabilización de la gente, porque la gente está aburrida, o sea, que el pobrecito muchas veces no está pobrecito, y yo lo defenderé a muerte. Esto es la ley de igualdad a nivel adaptación española, y muchas veces el Estado me lo tiene que dar todo, y una mierda. Entonces, hay un doble juego de educación ética de la política, de los estatutos educativos y de la ciudadanía, que todo el mundo tiene que ir a la misma, mayor conocimiento. Entonces, lo que hacemos nosotros y otra mucha gente, siempre seremos pocos. Y no porque seamos mejores, es porque cierta manera de organizarse, pues la tiene una gente y otra la tiene otra. Y es verdad que estamos sometidos a muchas presiones. Es cierto que lo que yo hago y hace gente me gusta mucho. Y aunque esté en precario, sin dinero, esté en una casa alquilada que se cae, porque se está cayendo en mi propia casa. Yo hago todas las cosas y mi casa se va a tomar por culo. Y tiene cojones, está apuntalada. Pero entonces tenemos esa suerte, pero la gran mayoría de la sociedad no. Entonces, los riesgos de que aquello se reproduzca mal por instituciones, por artistas, es normal. Los discursos, yo he cogido discursos de otras personas y lo habré hecho mucho peor. Y he aprendido de ello. Y he aprendido esa posición, me hubiera gustado verla, porque hay cosas que ya admiro y valoro. O sea, tú te vas alimentando. Pero lo que sí me molesta, aunque pueda tener un foco de difusión con doble riesgo, el que para hablar de vivienda social también hay que ser una superstar, guapo, elegante, que da clase en Harvard y cobra 6.000 euros la conferencia, porque muchas instituciones públicas habrán caído por la seducción. Entonces, ¿cómo un nota tan sabio es que 6.000 euros una hora? 6.000. Sí. 6.000 euros una hora de su conocimiento, que pudiera ser dinero público, ¿lo merece? El avión de primera. Digo, avión de primera. Entonces, no, me refiero que eso hace mucho. Jaime Lerner, ¿vale? Fue alcalde de Curitiba. Ya me lo conocí. Yo es que lo bueno es que hablo de gente con los que he estado, he comido, he discutido y muchas cosas más, ¿no? Y entonces, pues también me parece muy bien que la gente reclame lo que piense que vale. Pero en ciertos ámbitos donde hay una precariedad, decirle, Aramena, lo que tú vas a cobrar con 6.000 euros son 3 viviendas de esas evolutivas que tú haces.
¿te parece bien o no te parece bien? ¿Gilipollas? Entonces, lo siento mucho, pero hay ciertas cuestiones. Cuando habla de ética, habla de ética. Yo puedo ser frívolo y yo he puesto en el Maxi y me ha encantado para putear a Zaha Hadid y le he puesto una araña allí. Claro, una araña que para mí ha sido un elemento de inclusión de colectivos porque la policía no me lo podía quitar, se ha puesto en el Maxi porque yo he querido. Mi recompensa que era poder tener el dinero para desviarlo a los colectivos. Segundo, molestar a Zaha Hadid porque era el único que exponía afuera. Porque dije que era tan feo el edificio que no querías poner dentro. Y tienes pequeñas recompensas. Yo ni me acuerdo porque ni fui a Roma. O sea, pero ahí vas haciendo cosas y vas jugando al equilibrio. Pero cuando hablas de ciertas cosas, es que esta gente no ha pisado el barrio, te digo en serio. Que ese hombre no se ha manchado sus zapatos de plata. Que lo conozco, que he estado con él 6 veces y me invita a comer cada vez que veo y me río con él. Pero ciertas cosas hay que tener cuidado. Creo yo que si ha dado difusión. ¿Han cambiado mucho más las políticas de lo que han cambiado en Chile? Vamos a evaluarlo. En vivienda. ¿Han mejorado las políticas de vivienda después de eso? Yo creo que no. Yo veo mucho. Entonces, hay cosas que bien está contarlas, bien está narrarlas, pero tampoco puede salir de la idea de un ser salvador. Es el problema. Ahora ven a inventor de las casas evolutivas. Bueno, como ese hay mucha gente. Y lo malo que hay mucha gente de base desconocida que lleva años ahí trabajando. Y posiblemente les dé igual que se les conozca o no. Pero bueno, no quiero incidir. Santi, ¿tú crees que lo que haces va a ser siempre una alternativa al poder oficial o siempre es un trabajo de resistencia? ¿O hay un horizonte, yo qué sé, de lo que haces en que se torne una cuestión oficial? Yo tengo mis dudas. Por ejemplo, ahora que no hay ley, por un lado dice, ¿y si hacemos una ley de autoconstrucción donde se ponga en valor el trabajo de la gente y se compense con ayudas educativas, con abaratamiento de clase, con cesión para vivienda? Lo que no existe. Por un lado dice, hostia, haríamos una ley nueva, bien, que ampararía o daría más derechos a gente, bien. Pero da un miedo porque luego las malversan mucho. Entonces, a veces te sientes cómodo en la parte independiente. Claro. O sea, estamos hablando de denunciados. A veces te pone muy triste. Yo tengo denunciado y cerrado el Colegio de Barcelona, denunciado la carpa, denunciado. Y antes parecía cómico. O sea, que bien. Yo ya no me gusta. O sea, no me gusta estar denunciado. Porque ya no me afecta a mí, afecta a los niños que pierden las clases, afectan a los padres que no creen en el proceso. Afecta a la gente que se deprime y abandona una posible pelea. Entonces, ya no apetece. Entonces, para tener seguridad personal y colectiva, ¿sería mejor legalizar toda esa alternativa? Yo no sé, porque a lo mejor lo que te responda hoy, mañana no me lo creo. Lo que sé es que siempre habrá situaciones, y no solo la que trabajamos nosotros, siempre habrá situaciones que no estén incluidas en la normativa, que son ilegales pero no son injustas. O sea, lo que es ilegal no es injusto. Hay veces que ha habido el aborto o ciertas drogas ilegales y ahora son legales. Y hablamos de justicia o de ley. O sea, lo que hacemos nosotros no nos pueden meter en la cárcel. Nos pueden denunciar, pero no estamos haciendo nada, ningún delito. Incluso movilizando dinero público de un sitio a otro no es beneficio particular mío ni de los colectivos. No hemos robado nada. O sea, de hecho, hay un acto de buena fe en esos actos que, bueno, que más o menos te tira. Entonces, hay cosas que hay que legalizar que más no lo voy a decidir yo, lo va a decidir la gente. O sea, que para eso, lo que pasa es que los mecanismos de legalización son importantes. El Colegio de Arquitectos, el Consejo Superior de Arquitectos de España, yo estuve en el Consejo Superior y una de las cosas que se propuso en vivienda social era un reparto laboral. Solo el 8%, que es una minoría del 100%, se repartía en paquetes de 20 viviendas a arquitectos. ¿Qué hacía eso? Que tú, 20 viviendas en un estudio pequeño, podrías conocer a la población. O sea, que en un año tú puedes conocer 20 familias, más o menos, no es que te hagas amigos de ellos, pero los trabajadores sociales en España llevan años diciendo que conocen a los usuarios finales. Es que, claro, si hago 300, ¿cómo voy a conocer a la gente? Y tiene que hacer 300, eso cabrón. Es que luego hacen 4 arquitectos, los datos los tenemos nosotros. Y no era al 100%, el mercado libre, lo sé, pero la vivienda social
es pública. Pues un porcentaje es una bolsa de trabajo, gente que haga 20 al año, con 20 al año se vive, y te exige que tengas que tener un conocimiento de la gente que media con esa familia que se adjudican una vivienda pública. No, es que había los datos del colegio, es que había una minoría de arquitectos que hacían 300, 500 viviendas y luego muy pocos que hacían unas cuantas. O sea, incluso metiéndose en el reparto laboral de un porcentaje de vivienda pública, no te escuchaba la propia profesión. Yo tuve que dimitir con alguno que sale en las fotos esas. La propia profesión es un mercado de pelea, de rencor y de falta de ética entre unos y otros. Entonces ni siquiera van a permitir, o sea, de que alguien pueda quitarle su cartera de clientes, su cartera de... Entonces, hay mecanismos de reparto que sí se podrían aplicar a nivel legal. Eu gostaria de tomar um pouco esta ideia para falar da questão ou não de certas práticas se tornam maioritárias ou não. Eu acho que há uma razão para a aparição destes coletivos em Espanha, que tem a ver com um fator sociológico muito maior, que também está a acontecer em Portugal, e em particular na classe dos arquitetos, que é um desemprego juvenil ou de jovens adultos brutal. E quando as pessoas realmente não têm emprego e não podem estar a responder a pedidos ou a encomendas, têm que ou abandonar qualquer vontade, e como dizias tu, ficarem deprimidas e não fazerem nada, ou então começarem a tomar a iniciativa. E eu acho que é nessa pequena mudança que o papel do arquiteto se começa a transformar, dadas as condições externas, e que se pode tornar de facto uma maioria. Mas uma maioria que simplesmente poderá ter muitas formas e aparecer de muitas formas. Se o arquiteto deixar de se entender como aquele que simplesmente responde a um serviço, está sentado à espera que o telefone toque de um cliente para fazer uma obra e começa a iniciar os seus próprios processos, obviamente e quase certamente esses processos vão nascer da necessidade. Quer seja uma necessidade criativa própria, quer seja uma necessidade social que existe no sítio, eles vão nascer da necessidade. E a partir daí a gratificação vem naturalmente porque se está a responder a essa necessidade. E isso é onde uma maioria pode começar a trabalhar de forma diferente. E aí eu não vejo qualquer tipo de incómodo, nem qualquer problema em que a alternativa se torne a maioria. Porque simplesmente se comprova que poderá continuar a existir um núcleo de arquitetos que justamente dentro dessas lutas do campo vão continuar a manter as suas carteiras de clientes, vão continuar a gerir a sua profissão de uma forma tradicional, mas há outros que nem sequer têm acesso a essa forma de legitimação. E, portanto, vão começar a adoptar outras práticas. E eu acho que é aí que este momento é interessante, que é a crise e a necessidade que determinam que haja certas mudanças na profissão e que isso também abra o campo para outras formas de intervenção. Eu acho que o caso do cinema, não sei se será semelhante ou não, porque não há tanta procura. Ou seja, não existem 20 mil realizadores de cinema à procura de um projeto. Em arquitetura existem 20 mil arquitetos à procura de um projeto. E, portanto, nesse caso, obviamente, mas as implicações são muito semelhantes ao nível de tudo aquilo que é necessário para construir algo. Ou seja, uma casa ou um projeto de intervenção urbana não se faz com 2 patacos. Precisa de investimento público, precisa de dinheiro, precisa de subsídios, tal como um filme. E, portanto, realmente leva a que existam condições muito determinantes para o facto dessas práticas se poderem tornar mais ou menos evidentes e poderem ter ou não ter resultados. Lá à parte, juntando as duas coisas, e tanto no cinema como na arquitetura, isto é uma reticência, existem sistemas de legitimação de umas coisas em determinadas, portanto, em detrimento de outras, não é? Tanto no cinema como na arquitetura. Imagino que as questões, desculpe, que vocês estão a debater tocam um bocadinho nisso, não é? Os prémios. Os prémios são sempre representações oficiais do poder, de uma forma mais formal ou informal, que dizem nós acreditamos nesta forma de fazer as coisas em função, institucionaliza. Mas geram oportunidades também, certo? Claro. Eu acho que o teu caso é bastante evidente. O facto de repente, o filme ter ganho um prémio em Cannes geram oportunidades para que o teu projeto se possa continuar.
E é aí que eu defendo que, não necessariamente a posição do Aravena, mas que de algum modo é preciso que as pessoas aproveitem essas formas de institucionalização para conseguirem simplesmente levar o seu projeto para um pouco mais à frente. Eu acho que o Santiago é um bom exemplo também de uma prática que é iniciada com condições muito especiais, mas que adquire visibilidade dentro do mundo da arquitetura. Também és convidado para ir aqui e ali, de formas diferentes, e aproveitas, se calhar, de forma diferente esses convites para continuar esse trabalho. E, portanto, acho que essas modificações são tremendamente importantes, principalmente dado condições que eu falei aqui. Nós podemos ter uma visão mais otimista, menos otimista, mais utópica, mais distópica do que é que vai acontecer no futuro próximo, mas eu acho que o que aconteceu na Europa nos últimos 5 ou 6 anos, e eu acho que é curioso que os coletivos de que o Santiago falou se tenham iniciado em 2007, que fala muito da capacidade que qualquer artista tem de antecipar o problema. Portanto, esses coletivos começam a trabalhar antes da crise de 2008 e depois a sua necessidade torna-se evidente após 2008, com uma crise económica a arrebentar com o sistema de construção em Espanha, não é? E, portanto, abre o campo para outro tipo de práticas. Mas se a Europa, aparentemente, recupera economicamente durante uns anos, pode haver outra crise semelhante daqui a uns anos. E depois há situações em que este tipo de trabalho seria muito mais necessário. Eu, quanto a mim, de algum modo, me pareceria ser interessante, e eu tentei fazer isso levando o Zoo House para a África, é perceber como é que estes modos de lidar com situações de necessidade numa sociedade relativamente afluente, como é a Europa, apesar de tudo, a Espanha em crise é mais rica do que qualquer país africano em crescimento, como é que essa aprendizagem pode ter consequências noutros sítios que, de facto, precisam desse trabalho. E aí eu acho que a responsabilidade do arquiteto e o papel do arquiteto é muito importante, necessariamente, e acho que tenho discutido isso com muita gente que tem feito intervenções em situações de fronteira e limite, como o Teddy Cruz, por exemplo, em que ele discute sempre a necessidade do arquiteto tomar atenção às políticas da cidade, a tudo o que é lei, e, portanto, a uma inserção do arquiteto num meio interdisciplinar, que também inclui o sociólogo, também inclui o engenheiro, também inclui o político. Porque sem essa interdisciplinaridade e sem essa capacidade de estabelecer um diálogo horizontal com vários atores, o trabalho da arquitetura também se desfaz sem qualquer tipo de impacto. E eu acho que, nesse sentido, eu acho muito interessante a evolução do trabalho do Santiago, já comentámos isso aqui há 3 anos, que é a evolução de um trabalho que é ativista do ponto de vista estético para se tornar ativista do ponto de vista legal e aproveitar os buracos da lei e aproveitar a relação com o poder político para continuar um projeto estético, de algum modo, porque eu reconheço um projeto estético, apesar de tudo, aquilo que se chamou aqui feio, eu acho que é só uma mudança de paradigma, de gosto, que se calhar é importante quando os recursos são menores e não podemos manter uma espécie de leitura da arquitetura como um produto minimalista que custa muito dinheiro a obter e a produzir. Portanto, o próprio paradigma estético tem que se adaptar para se adaptar à diminuição de recursos. Basicamente, eu diria que é o pano de fundo desta conversa, que é a diminuição de recursos para fazer seja lá o que for. Neste momento, até podemos considerar que estamos relativamente estáveis, mas aquilo que se lê, aquilo que se prevê é uma estagnação do crescimento económico nos próximos 10 a 30 anos e, portanto, o tentar simplesmente manter-nos à tona. E, portanto, já não aquela ideia de crescimento que alimentou, porque alimenta, noutros meios culturais, por exemplo, o aparecimento de um Star System, completamente direcionado para servir 1% de clientes com capacidade de produzir edifícios absolutamente exuberantes. Isso vai terminar, portanto, vamos ver o que é que se torna maioria ou não em termos de prática, depende da evolução das condições. E aí eu acho que a arquitetura é completamente dependente, mais do que outras práticas artísticas, é completamente dependente da condição económica, da condição social, para se poder expressar e afirmar. Eu acho que hoje em dia um realizador pega numa câmara de um telemóvel e faz um filme se sentir necessidade de o fazer. Um arquiteto pode fazer um desenho e metê-lo num museu e com isso ter algum impacto, também acontece. Mas a nível de construir, de facto, obra com um impacto social da ordem que estamos aqui a falar, ou política da ordem que estamos aqui a falar, ou
seja, a possibilidade de tal revolução através da arquitetura é bastante mais complicado. Público. Uma questão, duas questões. Se faz favor, ali em cima, que não temos ninguém para dar o microfone. Aqui em cima, se faz favor. Depois há aqui um também. Sim, é o Hugo. Pronto, a minha questão vinha no seguimento dessa discussão, mas eu queria passar para um plano que talvez me é mais interessante e a maior parte das pessoas que aqui estão a assistir, que é não enquanto arquiteto ou realizador já formado, mas na perspectiva de um estudante de arquitetura. Ou seja, de uma pessoa que está em formação, ou seja, que está no período específico, ou que a sociedade considera específico para se formar, para criar ideias, para produzir conhecimento também. E eu queria saber qual é que era a vossa opinião relativamente a esta capacidade que um estudante de arquitetura, de sociologia, de que área for, pode ter para gerar uma mudança efetiva na forma como nós vemos não só o nosso futuro, mas como o futuro da nossa sociedade. Porque eu acho que há aqui, agora deixando também um pouco uma opinião, acho que não é tanto no concurso ou nesta questão mais da procura do mérito através da pessoa, do indivíduo, mas acho que se trata mais de uma questão de fundo que nós não estamos a abordar, ou que os estudantes têm eu sinto um enorme déficit, e acho que eu próprio peco também por isso, que é a incapacidade de nos juntarmos e agregarmos para poder chegar a algum lado. Ou seja, acho que há, acima de tudo, nos estudantes e na sociedade em geral, uma falta de organização exatamente para essa procura do mérito individual. E aqui, se calhar, pode fugir para uma opinião mais ou menos politizada, não tem qualquer tipo de direção ou de queda mais para a esquerda ou mais para a direita, mas tem a ver, de facto, com uma forma de nos associarmos, de nos juntarmos. E a minha questão ia nesse sentido. Quais é que são as soluções que vocês pensam, enquanto curadores, arquitetos, realizadores, que podem surgir para nos associarmos, enquanto estudantes e enquanto já profissionais de uma determinada área, ou seja, enquanto aptos a exercer um determinado papel perante a sociedade? De que forma é que nos podemos associar, de que forma é que nos podemos juntar e marcar a diferença? Posso só rapidamente intervir para dizer uma coisa? Eu acho que, atendendo à forma como em Espanha, particularmente, se formaram estes coletivos como uma espécie de resposta à necessidade de juntar mais gente para responder a um problema, eu acho que, de facto, nas escolas se continua a olhar para a profissão de forma muito tradicional e muito baseada na ideia do autor individual. Claro que é preciso aprender por si a responder aos problemas do projeto, e é preciso aprender por si a história da arquitetura para ter as armas e os instrumentos para depois responder a qualquer tipo de situação como aquelas que temos aqui a discutir. Mas a verdade é que se os estudantes rejeitarem essa ideia, tomarem a iniciativa, se juntarem 2 ou 3 para responder a um exercício de projeto, se calhar começam a aprender como é que podem unir as suas capacidades mais do que responder individualmente enquanto pequenos autores àquele problema. E, portanto, podem começar a perceber como é que 3 cabeças pensam melhor do que uma, começam a discutir as questões com outra profundidade e começam a adquirir outro tipo de ferramentas para responder a problemas que temos vindo aqui a discutir. De qualquer modo, eu lembrei-me imediatamente, à medida que estavas a começar a falar, daquilo que nos Estados Unidos se continua a valorizar muito quando, por exemplo, um jovem vai procurar emprego pela primeira vez, que é o facto de perceber o que é que ele fez enquanto voluntariado, que é uma coisa que em Portugal não existe praticamente, que é uma sociedade bastante individualista nesse sentido, e, portanto, quando as empresas estão à procura de pessoas para trabalhar, etc., vão procurar onde é que elas tomaram a iniciativa de fazerem coisas por si, fazerem coisas generosamente em relação
a determinados programas e isso entra no currículo com mais importância, provavelmente, do que as notas que obtiveram numa disciplina ou noutra. E, portanto, se calhar essa cultura também tem que mudar. E as pessoas têm que, de facto, como eu dizia antes, tomar mais iniciativa, de fazer por si aquilo que é necessário e isso será, de algum modo, reconhecido. Bom, acho que foi uma pergunta excelente, porque realmente, não pensando só do ponto de vista dos estudantes, mas do ponto de vista do ensino da arquitetura aqui, em Portugal, eu há poucos meses assisti no Porto, na FAUP, a um encontro com muitas práticas coletivos de toda a Europa, de França, de Espanha, de Portugal, vários sítios. E era um grupo que está a fazer trabalho fantástico, quer dizer, que mostrou trabalhos feitos em colaboração, em que os próprios arquitetos construíam e tinham a iniciativa de construir, etc. E estavam 12 ou 15 pessoas a assistir. Aquilo foi durante 5 dias. Foi organizado pela Dédalo, que é um grupo de estudantes da FAUP. E foi uma pena, porque realmente foi fantástico. Acho que era muito importante que houvesse mais gente a ver estes trabalhos a acontecer, que são muito gratificantes porque, como estudantes ou como jovens arquitetos, viam os trabalhos a aparecer e a ser construídos e partilhavam ideias, vieram pessoas também da Inglaterra, etc. Passado uns meses, houve um outro workshop com alguns arquitetos estrela que esgotou, que tinham para aí 300 inscritos, participantes, cada um devia pagar algumas centenas de euros e tal, e teve cheio. E, portanto, no fundo, ainda é portanto, o interesse de... até porque muitas vezes, acho eu, os professores passam para os estudantes, vai um bocado no sentido ainda da arquitetura de autor, etc. E eu não sei se é verdade, mas eu participei na Trienal de Lisboa, ouvi casos de dizerem que alguns professores diziam aos estudantes para não irem porque aquilo não é arquitetura, portanto, eles não iam assistir às exposições. Ou seja, o problema aqui é realmente... a necessidade de uma revolução. Sim. É um processo, eu acho que está a mudar, porque quando eu estudei na FAUP nem sequer havia, e não foi há tantos anos como isso, portanto não havia estes grupos. Agora essa iniciativa foi feita por estudantes? Foi por estudantes, sim, por estudantes. Os próprios debates, que isso houve sempre alguma tradição na FAUP, os próprios debates lançados pelos alunos normalmente trazem temas muito mais quentes para a agenda do que aqueles que muitas vezes são iniciados pelos professores. Portanto, essa iniciativa cultural dos próprios alunos começarem a trazer pessoas para fazer a discussão é extremamente importante e essa iniciativa, que funciona como bottom-up também, a partir de baixo, sempre se revelou muito importante para ir alterando aquilo que era a agenda, aquilo que eram os temas que deveriam ou poderiam ser debatidos. Para criar romance na escola, não é? Eu dava a palavra ao Hugo. Há bocado o Pedro falou do sal e falou do falhanço, da necessidade de falhar. Curiosamente apontou o caso do Álvaro Cisa Vieira. E o que eu gostaria de perguntar é, numa sociedade que muitos acreditam ser triunfalista, que fala sempre ao triunfo, ao sucesso, que importância é que tem o falhanço, a necessidade de falhar mais e melhor, e em que áreas, particularmente na arquitetura, é que nós deveríamos realmente falhar mais e melhor? Eu acho que a abertura a falhar é simplesmente a abertura a sabermos que não sabemos tudo e que podemos errar e aquilo que imaginamos que pode ser correto pode não funcionar. E eu acho que isso era um aspecto importante do trabalho do Cisa Vieira, logo que se inicia a difusão do sal. Ele estava a trabalhar e já tinha consciência, como o Santiago também aqui descreveu em relação a situações de relação com as populações, que havia coisas que não iam funcionar, porque as pessoas não queriam exatamente aquilo, porque havia um conflito entre um saber especializado
e aquilo que as pessoas queriam para a sua vida cotidiana, só que ele tinha essa consciência e refletia sobre essa consciência. Enquanto que haveria muita gente que poderia rejeitar o processo ou nem sequer entender melhor o que é que esse falhanço poderia significar. Mas eu acho que isso foi importante para muitos arquitetos naquela altura, e a verdade é que, ao contrário da mitificação que é feita muitas vezes do processo SAL em Portugal, porque interessa, obviamente, glorificar aquele momento como um momento de projeção do envolvimento do arquiteto na sociedade, já também nas publicações que existem na Arquitetura d'aujourd'hui, na Lodge, já existem reflexos dessa autocrítica e também da crítica exterior, a perceber que os arquitetos não iam resolver o problema todo, mas uma coisa que uma jornalista francesa dizia era que, entretanto, os arquitetos tinham aprendido muito sobre como fazer uma casa para alguém. E tinham desmistificado muito aquilo que eram os mitos da autoria, de que estávamos aqui a falar, e tinham percebido para si muitos problemas daquilo que era realmente trabalhar com um destinatário e com um cliente. E eu acho que essa tensão depois se dilui e se perde, e muitas vezes se perde por questões de conflito estético, porque, obviamente, as aspirações estéticas de uma população são muito diferentes das aspirações estéticas de um arquiteto, e há momentos em que o arquiteto desiste ou não consegue prolongar mais esse diálogo. E é o caso do CISA. Quer dizer, eu sou muito direto a dizer que o CISA, depois dessas experiências com os pescadores na Póvoa de Varzim, com os habitantes de São Vítor no Porto, depois dessas tentativas de experiência, de algum modo, baixa os braços, desiste e passa a trabalhar para a pequena burguesia iluminada do Porto, a fazer casas de autor, porque é aí que ele consegue estabelecer um diálogo cultural com as pessoas. Era o que podia fazer e foi aquilo que fez e continuou a fazer. Quando estava a trabalhar no estrangeiro, estava a trabalhar com comunidades de imigrantes turcos em Berlim ou na Haia, e estava como um elemento exterior a tentar servir como mediador em ações de habitação coletiva e social que lidavam com questões muito sensíveis, e foi fazendo esse trabalho em paralelo. Portanto, eu acho que há momentos em que há condições para falhar e para guardar essa experiência e perceber que ela tem significado e pode ter significado mais tarde, e eu acho que é isso que para mim agora torna o SAL interessante. É que, como um precursor de ações de participação, ações de trabalho coletivo para desenvolver uma certa ideia de cidade, mas também como contraposição a ideias de gentrificação, ou seja, que a cidade vai ser só transformada por forças económicas em que quer o arquiteto, quer a população não têm absolutamente nada a dizer, e, portanto, funcionam como um germen, como algo que pode ainda inspirar, de algum modo, a ideia de que, apesar de tudo, a autoria, a capacidade do arquiteto de pensar questões espaciais, questões políticas, questões de cidade, pode ser utilizada com alguma consequência e com algum impacto. Mais alguma questão? No, bueno, casi responderte al anterior, bueno, supongo que da un poco de vértigo cuando plantea, dice, bueno, ¿cómo se trabaja en grupo, en equipo? Cuando hay universidades que lo potencian, otras que no, el trabajo profesional no lo potencia. Realmente es difícil, o sea, es más fácil tener una oficina con un jefe y se dirige todo. Es muy complicado mantener y yo hablo de cariño y afecto. O sea, lo más difícil de una red, aparte de que sobreviva equilibradamente, son los afectos, el conocimiento. Y hay una cosa que yo tengo la fortuna que yo me formé durante los años de escuela en un edificio que es mi casa, donde había artistas, músicos de flamenco, bailarines, y recordando no éramos asamblearios. O sea, ahora que se habla mucho de asamblea como mecanismo político, la asamblea está bien, pero no todo es asamblea. Entonces me acuerdo que nos respetábamos todos, pero jamás queríamos llegar a un consenso común. Era, ¿tú qué quieres hacer eso? Pues vaya mierda, pero hazlo. Y a lo mejor al tiempo me apuntaba, ¿no? Entonces, la educación de trabajar en común tampoco la tenemos por la escuela. Incluso, salvo escuelas particulares, la escuela desde pequeño es competitiva, es individualista. El deporte también lo es, a veces, a no ser que juegue al rugby como yo, que me gusta. Entonces, es complicado en un sector que se ha estigmatizado el artista, el arquitecto, y también tiene su valor ese poder,
Porque el poder de seducción, ¿qué diferencia hay entre a lo mejor tú que haces buenos proyectos como Renculja o como Jean Nouvel y Jean Nouvel? ¿Por qué los hace él y tú no? Si tenéis el mismo capacidad de diseño. Porque en todo esto entra la seducción, la capacidad verbal, la violencia incluso. O sea que hay muchos mecanismos de desarrollar un proyecto. O sea, de hecho yo siempre comento que muchas veces estamos enfrentando, o sea, haciendo la competencia a pequeña escala a gente, a promotores que usan el soborno, que usan la extorsión, que usan la mentira, que usan la violencia. Y nosotros con inteligencia, creatividad y menos mal que somos piña, lo único que nos diferencia es que trabajamos en grupo. No por el interés personal de uno. Es lo único que es el único arma que tenemos frente a ellos. Porque ellos tienen más armas. O sea, que la educación del trabajo en común, de la creatividad, el que te dé igual, que al final, claro, decir, este diseño es colectivo, pero tú lo haces fríamente y dices, pero si al final ella fue la que eligió el color y la forma, y dijimos todos, ese. Vale, la decisión final es colectiva, pero el diseño ha sido ella. Pero lo importante es que no importe, que te dé igual. Lo importante es que estáis trabajando juntos, porque el próximo día seré yo el que lo diga, o que lo discuta con criterios funcionales y legales, a su criterio. Entonces, lo que es muy difícil en este trabajo en red y en colectivo, el artista, eso a veces lo tiene fácil o peor, porque también trabajar solo para ti mismo es muy complicado, con tus miedos, con tus tortugas chinas. Pero, o sea, que yo creo que sí hay unas herramientas importantes que traen el trabajo en colectivo, pero obviamente es mucho más complicado, sobre todo afectivamente. Porque trabajar en colectivo es que yo me siento del colectivo de Aravena, a un 1%, pero sí, dentro de los arquitectos sociales está Aravena, está Cirujera y su puta madre. Bien, pero, como tú dices, de esa parte pequeña me quedo de Alejandro, que habla de esos temas. No me gusta la manera que lo hace, no me gusta lo que cobra, no me gusta su puta cara, pero me quedaré con que está ahí, está hablando de esos temas. Eso es lo importante, que está hablando de esos temas, con lo cual me siento dentro de ese colectivo. Pero la afectividad que tengo es otra, y la afectividad con los colectivos. Ahora, de Oporto, yo ya estoy en contacto con colectivos de Oporto por una conferencia que di hace 3 semanas, y es muy complicado, porque hay gente, te plantean situaciones te cuentan su vida, te cuentan sus cosas, te cuentan los fallos que tienen metodológicos, porque cuando se ponen colectivos en contacto con nosotros, con Stradel, con un montón de colectivos que hay, con todo por la praxis o con quien sea, con la autarquía, es porque dice, hostia, esta gente que tiene un poco más de experiencia en gestión de esta manera de cosas, porque en la escuela, yo presentaba las cosas a la escuela y me decía, ¿de qué me estás hablando? Porque no, hablaba de la ley de participación y decía el profesor, eso no se da aquí. O de un urbanismo participativo y no se daba. Entonces, sí es cierto que hay muchos colectivos, pero mantener el cariño, atención, eso es dificilísimo. Es un coñazo. Pero bueno, te da más posibilidades de ser feliz, que también al final todo esto lo hacemos porque nos gusta, supongo. Si no, ¿para qué coño estamos aquí, no? Que a veces nos ponemos muy serios y no hay que ser tan serios, que esto vamos a vivir un poco, coño. Y yo me quiero tomar una cerveza ya. ¿Va a haber más preguntas? ¿O vamos al bar y nos preguntamos? ¿Más cositas? No, nada más. Eu queria agradecer a todos a presença. Queria uma vez mais endereçar um agradecimento ao ISCTE, ao Dinâmia 7, às colegas do Dinâmia que mais se empenharam nesta conferência, a Maria José, a Mariana Braga, a Maria João Machado, também ao Bruno Vasconcelos. Uma saudação especial à minha colega Paula André, que esteve presente em todos os momentos na preparação deste encontro, e também uma palavra de agradecimento aos colegas dos audiovisuais que mantiveram esta sessão nas melhores qualidades. E queria agradecer a todos a presença. Muito obrigado. Espero que esta seja a primeira de outras iniciativas que possamos vir a fazer, e para tal contamos com a presença de todos. Muito obrigado.